Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição, a lição da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Messias e o Reino de Deus. O texto de referência está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo a leitura para os irmãos ir se situando aí no tema que vamos estar falando nesta oportunidade. O versículo do dia diz ainda: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel, capítulo 7, verso 18. A verdade prática aplicada diz: Jesus veio implantar o reino de Deus na terra, estabelecendo como bases a justiça e o amor. Então nós vemos aqui um ponto bastante importante, que Jesus ele não veio trazendo a espada, não veio trazendo a guerra, mas ele veio trazendo a justiça e o amor na implantação ou no estabelecimento desse reino. Ok, meus amados irmãos? Os objetivos da lição é entender o reino a partir do profeta Daniel. Segundo, pontuar a importância do reino de Deus na terra. E terceiro, ressaltar a implantação do reino que jamais, nós já tivemos comentando isso na aula passada, todos aqueles que estiverem preparados, os verdadeiros cristãos, salvos por Cristo, quando eles ouvirem o som da trombeta, o Espírito Santo vai levá-los ao encontro do Senhor nos ares. Os que já morreram ressuscitarão. Aliás, ressuscitarão primeiro, descreve aí o apóstolo Paulo. E os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, irão ao encontro do Senhor e estarão com o Senhor para sempre. E aí diz o texto de Daniel que será de eternidade a eternidade, ou seja, nunca haverá fim. A nossa oração é para que as pessoas entendam as grandezas e os mistérios do reino de Deus. A leitura da semana começa com Mateus 3, de 1 a 2, onde João Batista pregava sobre o reino. Então ele foi o precursor de Jesus, veio com a missão de preparar o coração dos pais e dos filhos para receber o Messias. Mateus 4,17, Jesus pregava sobre o reino. Jesus ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Mateus capítulo 10, verso 7, Jesus incumbiu os seus discípulos a pregar sobre o reino. Em Mateus 6, 9 a 10, orando pela vinda do reino. E aí em Mateus 7, 21, nem todos entrarão no reino. Em Mateus 11, 12, o reino dos céus é tomado à força. Então nós vemos aqui na Mateus 6, a oração do Pai Nosso, a oração sobre a vinda do reino. 7, 21, nem todos entrarão no reino, porque nem todos darão ouvido ou crédito à voz do Evangelho. E Mateus 11, 12, o reino dos céus é tomado à força, ou seja, todos aqueles que querem chegar no céu têm que empregar força para entrar. E essa força está no quesito que nós falamos na lição passada, quando o Senhor Jesus fala da aflição. Nós somos afligidos, somos perseguidos, caluniados, difamados e outras coisas que acontecem com o cristão. Então, se você for analisar bem, muitas dessas coisas muitas vezes levam o crente ao desânimo, a abandonar a fé. Mas quando ele persiste, ele está empregando força, porque o reino dos céus é tomado à força. E Paulo ele dá N exemplos acerca da caminhada, da corrida em busca da vitória. Ele compara como sendo uma maratona, onde você está no arena. Então, para você poder participar dessa corrida, você tem que se preparar. Depois você tem que correr legitimamente. E isso não quer dizer que você não vai encontrar barreiras e dificuldades no caminho. Mas é somente aqueles que perseveram e que lutam é que vai conseguir chegar. Então tem muitas pessoas que começam até bem, mas quando daí a pouco se desvia, se distancia dos caminhos do Senhor, desistiu. A vitória é somente para os que forem vencedores. E o Apocalipse, Jesus revela através do apóstolo João, ao que vencer. Então, em nenhum momento a caminhada cristã é sombra e água fresca, como algumas pessoas pensam que é. A caminhada cristã não é prosperidade financeira. A caminhada cristã é sacrifício. Se você analisar, você vai perceber que quando Jesus foi preso, ele não teve mais nenhum momento
momento de folga, de tranquilidade. Em todos os momentos que ele teve na presença daquele soldado, das autoridades, ele sofreu e por fim teve que arrastar uma cruz pesada. Teve ajuda? Sim, teve ajuda. Mas ele teve que arrastar a cruz até o local onde ele ia ser crucificado. E isso demandou sofrimento, cansaço, enfado, agonia. Literalmente, nem eu e nem você estamos arrastando uma cruz. Não estamos sendo açoitados, fisicamente falando, mas estamos numa guerra espiritual. Então é preciso que nós estejamos de pé e, como Paulo orienta, equipado com todas as ferramentas e com todos os aparatos necessários para poder vencer. Calçados os pés na preparação do Evangelho, usando a couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, todas as coisas que está registrada ali, Paulo descreve, nós precisamos estar aptos, irmão, para poder vencer. E mesmo assim, ainda seremos afrontados, seremos perseguidos, teremos lutas, teremos aflições, porque esse é o plano em que vivemos. Vamos à introdução. Nas profecias de Daniel, percebemos que o Messias estabeleceria o reino que jamais teria fim. Porém, é nos evangelhos que vemos Jesus implantando o seu reino e estabelecendo suas verdades no coração do homem. Então nós vemos aí que este era o pensamento do povo de Israel. Em todas as profecias que eles tinham conhecimento e tinham ouvido, que Jesus implantaria um reino eterno, e o cetro jamais se afastaria da tribo de Jessé, da casa de Davi, e o Messias, o rei, viria da descendência de Davi, e que ele colocaria todos os seus inimigos por escábulo dos seus pés. Ou seja, ele seria um dominante, e era esse rei que o povo esperava. Então Jesus vem trazendo um reino e trazendo as verdades para o coração dos homens, e eles não aceitam. Nós já falamos aqui que esse processo era necessário para que esse reino físico pudesse ser implantado na terra. Haveria primeiro uma reconciliação com Deus. O reino teria que surgir de dentro para fora. E esse reino é um reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo não entendeu. Não só não entendeu, como entregou o Senhor Jesus à morte. E o ponto-chave diz que através do Sermão do Monte e de suas várias parábolas, Jesus estabelece a ética absoluta do reino. Em Daniel, no capítulo Daniel e a visão do reino eterno, diz aqui que a visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor, bem como a interpretação dada pelo profeta Daniel, é primordial para entender o reino de Deus e sua implantação, evidenciando o controle soberano de Deus sobre a história. Então nós vemos aqui que aquela estátua que nós vamos ver aqui no decorrer desse tópico, ela teve o seu comprimento e cada parte daquela estátua tinha um significado e um porquê. Então nós vemos aqui no ponto 1, entendendo a visão de Nabucodonosor, conforme o texto 2, Daniel capítulo 2, encontramos Deus dando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, um sonho e através do profeta Daniel a interpretação. Na visão havia uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro com barro. Daniel capítulo 2, verso 32 a 33. Na interpretação fica claro que vários reinos estavam sendo representados naquela estátua, mas eles eram humanos e passageiros e teriam fim, não importando o seu tamanho ou fortificação. Os reis podem governar, mas Deus detém o controle sobre o mundo. Então nós vemos aí que ali estava a representação de vários reinos, com seu poder, com a sua pompa, com a sua glória, mas nós vemos que, conforme registra Daniel, Deus estava mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas. E diante dos reinos pomposos e fortificados dos homens, a profecia de Daniel mostra que se levantaria um reino que jamais teria fim. Daniel capítulo 2, 44. E na visão, uma pedra é cortada sem mão, atingindo o pé da estátua, esmiuçando-a. Daniel capítulo 2, 34. Fica evidente aqui a intervenção sobrenatural de Deus na história, mostrando a sua soberania e que no devido tempo, por intermédio de seu Filho Jesus, o seu reino seria estabelecido na terra. Nos evangelhos vemos Jesus pregando sobre o reino de Deus e no Apocalipse vemos a consolidação deste reino no mundo. Apocalipse 21, de 1 a 6. Então Deus permite que
os homens se levantem e estabeleçam seus reinos com poder, com autoridade. Nós vemos lá nos pés uma mistura de barro e ferro, falando ali também dos romanos, quando dominaram toda aquela região, mas aí nós vemos uma pedra cortada sem a necessidade de mão, e ela vem, cai sobre os pés daquela estátua, esmiuçando tudo, mostrando que o reino eterno seria estabelecido fisicamente na terra, conforme está registrado em Apocalipse 21. Esse sonho dos judeus, e para o cumprimento das profecias que os judeus sempre esperaram, a vinda do Messias, de um rei, ela vai se cumprir. Para nós que nos tornamos a igreja do Senhor, somos a igreja, o povo de Deus, nós estaremos com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus retornar à terra, a igreja glorificada estará com ele. E ele vai implantar esse reino na terra e vai governar para os judeus e para toda a humanidade. Vai ser um período de paz, de harmonia e de tudo aquilo que o mundo não conhece. Porque vai ser um período muito bom para os que viverem nesse período. É um reino que terá duração de 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. A implantação do reino de Deus demonstra a sabedoria de Deus sobre a história, corroborando que o cetro sempre esteve em sua mão. Essa é uma palavra do pastor Napoleão Falcão. Então Deus tem o controle de todas as coisas e no tempo certo esse reino será implantado na terra. Nos evangelhos encontramos em algumas passagens a expressão reino de Deus e em outras expressão reino dos céus. As duas, entretanto, têm o mesmo significado, que é um governo que tem Deus como soberano. Então, tanto pode ser reino dos céus, como está escrito, o reino de Deus. Tanto uma frase como a outra está sob o controle de Deus. Ele é o soberano, o rei do universo, o Senhor dos senhores. O reino de Deus na oração do Pai Nosso. E aí nós vemos aqui quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a orar. E Jesus diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. A palavra reino aqui, traduzido da expressão grega basileia, transmite a ideia de território que vive debaixo da lei de um soberano. O discípulo de Jesus anseia que a terra seja dominada pelos céus e por isso deve orar constantemente para que ambos sejam a mesma grei. Os homens querem dominar, escravizar e usar seu poder para locupletar-se, mas Deus usa seu poder para estabelecer a justiça e o amor entre os homens. É o que nós temos visto, né? Em toda a história da humanidade, o poder ele sempre foi conquistado pela força, né? Os reinos foram conquistados pela força, através do sacrifício, da morte, subjugando as pessoas, a escravidão e etc. E hoje não é diferente. As pessoas fazem qualquer coisa para poder atingir o topo de alguma coisa que eles julgam ser interessante para eles. Mas o Senhor, ao contrário, ele usa diferente. Ele implanta o seu reino com paz e com justiça. Ele quer o bem comum de todas as pessoas. Deus não discrimina ninguém. Para Deus, nós somos todos iguais. Perante Ele somos iguais. Diante de Deus não existe rico, pobre. Todos somos pessoas que carecemos da graça de Deus. E isso é importante, porque Deus, quando estabelece o seu reino, ele estabelece com justiça e com amor. É por isso que João 3,16 pontua muito bem. Deus amou o mundo de tal maneira, e ele abarca todas as criaturas, sem exceção. Só depende de crermos no Senhor Jesus e o aceitarmos como único e suficiente Salvador. Por outro lado, Jesus deixa bem claro que o reino de Deus não tem aparência física, como acreditavam os religiosos da época, registrado lá em Lucas 17, 20. Quando Jesus estabelece que o reino de Deus está entre vós e dentro de vós, ele mostra algo mais profundo e interno, ou seja, só teremos um reino físico se primeiro as verdades deste reino estiverem implantadas em nossos corações. Jesus usa as parábolas para mostrar as características, grandezas, atuação, preceitos éticos e morais a respeito do reino. Paulo deixa registrado que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. Então esse ponto, nós já abordamos ele em lições anteriores e
na ótica religiosa e do povo de um modo geral daquele período, eles achavam que o Senhor Jesus viria trazendo um reino com aparência física, ou seja, Jesus ele vinha como um político, um líder político, pronto a arregimentar um exército e bater de frente com os romanos, com aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Era exatamente isso que o povo sonhava e pensava. E o Senhor Jesus vem trazendo um reino, diferente. O reino de Deus está entre vós. Quando nós aceitamos o reino de Deus e ele passa a reinar em nosso coração, a nossa visão muda. Então nós vamos trabalhar para que esse reino ele se expanda sobre a terra, conforme vimos aqui no comentário, para que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E quando a gente chega ao conhecimento da verdade, as armas caem por terra, a tirania cai por terra. Então, aonde não tem a paz, aonde não existe o amor de Deus que é derramado em nossos corações, então o que prevalece é o ódio, é a vingança, é a tirania, é a cobiça, é a ganância e tudo mais. Porque essas pessoas estão cegas, elas foram cegadas, como diz a Escritura, pelo príncipe desse século. O inimigo cega e cauteriza a mente daqueles que não conhecem a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós fomos libertos. As escamas caiu dos nossos olhos. E hoje nós podemos ter paz com Deus, mesmo vivendo em meio a muito sofrimento, aflições, perseguições, tantas coisas que já frisamos aqui. Mas nós temos paz com Deus. Temos a certeza de que o Senhor está conosco e que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e que todos os nossos pecados foram perdoados e que agora somos filhos de Deus, porque cremos no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Jesus pregou por diversas vezes sobre o reino. Logo, este é uma bênção presente, pois Cristo reina sobre seu povo, isto é, a igreja. Mas sabemos que chegará um momento em que seu reino será implantado de forma soberana e definitiva, conforme registrado nas Escrituras, e seu reino jamais terá fim. Então nós vemos hoje, o Senhor Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e hoje ele é o governo da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E Paulo ensina muito bem isto. Nós somos o corpo e os membros, E o Senhor Jesus é a cabeça. É Ele que governa. Mas vai chegar um dia, como já dissemos nesta lição, que o Senhor Jesus implantará o seu reino. E esse reino será eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O milênio é caracterizado por um período de 1000 anos em que Satanás e seus anjos serão presos e a terra, sob o domínio de Cristo, logrará de um período de paz, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 6. Na passagem profética do livro de Isaías está escrito que neste período a terra se encherá de conhecimento de Deus, ou se encherá do conhecimento de Deus, e o mal não fará dano. Será um momento de paz e harmonia, até mesmo entre os animais e os seres humanos, e que este governo terá como base a justiça e a verdade. Isaías, capítulo 11, verso 5 a 9. E esta passagem nos enche de esperança, em saber que um dia o nosso Deus será o regente de toda a terra. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó capítulo 42, verso 2. Então nós vemos aí, irmãos, esse período ele vai ser importante. Isso aqui faz parte da escatologia bíblica e nós sabemos que isso vai acontecer. O inimigo vai ser preso, ele não terá mais condições de tentar ninguém, nem de enganar ninguém. Nesse período de 1000 anos, todos terão conhecimento de Deus. Muitos farão caravanas de seus determinados países e irão até Jerusalém para contemplar o rei, para adorar o rei. E isso é maravilhoso. Haverá paz, haverá harmonia, prosperidade. E nesse período, quem morrer com 100 anos, morreu novo, morreu jovem demais. Haverá bonança, haverá paz inclusive entre os animais. Então, irmãos, é maravilhoso saber que nós vamos desfrutar dessas coisas gloriosas que Deus tem prometido. É uma questão de tempo, é uma questão de perseverarmos, é uma questão de estarmos firmes na presença do Senhor e aguardando essas bem-aventuranças que Deus preparou para nós. Diante do caos e da destruição da terra,
Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, virá uma mensagem magnífica para os que anseiam pelo reino. Vejamos. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. João vislumbrou um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. E viu aquele que estava sentado sobre o trono, fazendo nova todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. Sabendo que todas estas coisas hão de acontecer, precisamos andar em santificação e aguardar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então esta é a conclusão que o Senhor nos dá através da sua palavra. Tudo isso vai acontecer. E nós que já estamos avisados, precisamos andar em santificação. Santificação, meus irmãos, é andar nos desviando, nos desvencilhando do que é mal. É o que nós falamos a princípio. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Pecar, todos nós somos sujeitos a pecar. Mas o pecado de hoje, uma vez confessado e alcançada a graça e a misericórdia de Deus, não pode ser repetido amanhã. É por isso que está concluindo aqui dizendo: sabendo que todas estas coisas hão de acontecer, precisamos andar em santificação, ou seja, andarmos separado do mundo, do pecado, da vaidade, da idolatria e de tudo mais que faz separação entre nós e Deus, para que possamos nos manter firmes nessa comunhão, para que no momento em que a trombeta soar, possamos estar a ser levado pelo Espírito Santo, que será o nosso Cicerone, é aquele que vai nos apresentar diante de Deus. Jesus vai estar nas nuvens nos aguardando. Nesse dia nenhum olho verá, será um rapto, será algo invisível para a humanidade. Depois eles vão perceber a falta de muita gente na terra, muitas coisas irão acontecer, mas não haverá um alarde, não haverá propaganda. É por isso que Jesus alerta: se alguém soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mas como a gente não sabe que hora que o ladrão vai entrar na casa para roubar alguma coisa, então é necessário que essa vigilância seja constante. No sentido espiritual, Jesus está dizendo que nós precisamos estar em santificação, separado, e não transigir com o pecado por nenhum momento, porque pode ser no momento em que você dá uma vacilada e você perde a bênção. E aí aquele adágio que a gente conhece: nadou o oceano inteiro e se arrebentou na praia. É importante nadar o oceano, mas sair na praia vivo e caminhando. Esse é o segredo da vitória. Amém, meus queridos irmãos? E concluindo, diz aqui o texto: e todos os reinos do mundo que se curvar diante do soberano de toda a terra na implantação de seu reino. Naquele dia, todos se curvarão, principalmente no que diz respeito ao trono branco, quando todas as nações da terra serão reunidas diante do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que o Senhor, através do seu Espírito, venha falar profundamente no vosso coração, trazendo mais entendimento, e que possamos ficar firmes na presença do Senhor, aguardando o dia glorioso da sua vinda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.